Oi, gente. Olha, eu aqui de novo. E vamos ao momento fofo, palavras do coração. Esse foi o título do vídeo que o Van Traub e o Bolsonaro gravaram ontem, quando o ministro foi anunciar a saída dele do Ministério da Educação. Graças a Deus, estamos livres de Van Traub. E ele gravou o vídeo que se disse muito emocionado, agradeceu a oportunidade de ter ficado no cargo e ele abriu o coração dele para Bolsonaro. Foi um momento fofo, palavras do coração. E Bolsonaro parecia-se muito constrangido, com cara de lua, a cabeça dele estava lá no Queiroz. E o Van Traub abriu o coração dele para o presidente. E o golpe fatal, gente, do vídeo foi quando ele pediu um abracinho, suplicou um abracinho para Bolsonaro. E a internet não perdoou, gente. As redes sociais não perdoaram, o Twitter não perdoou. Caiu na rede, virou piada ontem esse momento fofo. E segundo a Folha de São Paulo, último pedido de Van Traub ao sair do MEC. Abraço em Bolsonaro vira símbolo de vergonha alheia. E bombou assim no Twitter, né? Bombou no Twitter essa cena ridícula. Bolsonaro constrangido, Van Traub emocionado, apaixonado pelo chefinho, né? Mas finalmente ele saiu. Estamos livres e Van Traub ganhou um grande prêmio. Ele vai ocupar um cargo de diretor no Banco Mundial, com um salário que chega a R$115 mil por mês, mais de 1 milhão por ano. Ainda vai ser votado pelos outros países que também fazem parte da diretoria, mas já é dado como certa, não é possível que ele seja recusado, já que o Brasil lidera esses países. E a saída dele foi muito comemorada pelas instituições educacionais, muito comemorada mesmo. Foi uma vitória para a educação. Só que, como eu sempre digo, nesse governo, tudo sempre pode piorar. Quem vem por aí, não é verdade? Há muitos nomes sendo cogitados, o secretário de Educação, o secretário deve ocupar, a segunda pessoa dentro do Ministério deve ocupar interinamente, é um olavista, que é totalmente contra Paulo Freire, então as nossas dores de cabeça com a educação não devem terminar, gente. Não adianta a gente achar que está tudo bem com a saída do Van Traub, porque não está. Não está mesmo. E a notícia que tomou as redes sociais ontem foi a prisão do Queiroz. E agora o Cadê Queiroz se transformou em Fala Queiroz. O Queiroz tem que falar. É uma fonte de informação, gente, muito grande. Ele tem informações muito importantes para ser repassadas. E ontem, quando foi preso, Queiroz, a primeira pessoa para quem ele ligou foi para a filha dele e disse: "Eu acabei de ser preso, avisa a mãe." Talvez como uma dica para que a Márcia Queiroz fugisse, porque foi isso que aconteceu. A justiça decretou a prisão da Márcia Queiroz, esposa do ex-policial, mas ela já é considerada como foragida. Ela não foi encontrada, já é considerada como foragida. E Natália Queiroz, que é a filha do Queiroz, em um áudio que foi vazado, que foi interceptado pelo Ministério Público, ela chega a chamar o pai de burro. Ela diz: "Meu pai não cansa de ser burro, né?" E a esposa do Queiroz diz: "Parece aquele bandido que está preso dando ordens aqui fora, resolvendo tudo." Ou seja, eles criticavam o fato do Queiroz estar foragido
e mesmo assim continuar comandando um esquema aqui fora. Inclusive com encontros, marcando encontros com milicianos em que a esposa do Queiroz esteve presente. Como eu disse, Queiroz é uma fonte muito rica de informação, não é verdade? E a grande preocupação dele é com a família, porque, segundo a Folha de São Paulo divulgou ontem, ele fez chegar até a família Bolsonaro que ele não quer que afetem a família dele, que se afetar a família dele, ele pode falar. Ele disse: não podem prender minha mulher e nem minha filha. Isso para a família Bolsonaro. Então, a família do Queiroz é a fraqueza dele. Será que vai rolar uma delação premiada? Não sabemos, não é? Queiroz está preso. E em breve deve dar o depoimento dele, deve contar a sua versão dos fatos. O Bolsonaro, na sua live de ontem, na live que eu chamo de asquerosa, e isso já gerou assim uma manifestação de alguns bolsomínios. Um até me mandou um recado dizendo que a asquerosa sou eu. Tudo bem, é a opinião dele, não me afeta em nada. Mas na live de ontem, Bolsonaro estava muito tenso. Ele estava, assim, visivelmente preocupado, né? Estava muito para baixo. E falou que parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra. Que Queiroz não estava foragido, que ele estava lá naquela casa porque era próximo ao local onde ele fazia o tratamento de saúde dele do câncer. Só que isso não foi confirmado até o momento. O próprio hospital que foi citado disse que ele não estava fazendo tratamento lá, não estavam atendendo o Queiroz. E o Flávio Bolsonaro, no seu Twitter ontem, ele disse que esse ataque à prisão do Queiroz é apenas para desestabilizar o estável governo de Bolsonaro. Ele acha que é só mais um ataque. Bolsonaro também, no meio deles lá, chegou a falar que estão fechando um cerco jurídico em torno dele. Que isso tudo tem a ver com o STF, com a ação das fake news, que estão querendo fechar o cerco em torno dele. E por isso a carinha dele de preocupada ontem, tá? Segundo as notícias, o clima no Planalto é muito tenso, muito tenso. O assunto Queiroz é um assunto assim bem delicado e ainda deve gerar muita preocupação para a família Bolsonaro. Não é verdade? E, gente, a prisão do Queiroz gerou também outra interrogação. Por que ela foi feita pela Polícia Civil do Rio de São Paulo e não pela Polícia Federal? Por que a Polícia Federal não foi envolvida nessa prisão? O caso, a prisão dele, segundo as notícias, foi mantida assim num segredo muito absoluto para que não vazasse. E não vazou. Tanto que eu até coloquei nas minhas redes sociais ontem. Por que a rede de informações extraoficial de Bolsonaro não vazou para ele a prisão do Queiroz? Porque não chegou até a PF. Se manteve assim, o Ministério Público manteve, a Justiça do Rio manteve essa prisão assim, sob um sigilo absoluto, para que ela não vazasse. E uma coisa que chamou a atenção foi uma nota que a PF enviou para o Supremo Tribunal Federal, em que eles pedem, a PF pediu para o ministro Alexandre de Moraes que postergasse ou cancelasse a operação de busca e apreensão contra bolsonaristas suspeitos em um envolvimento nos atos antidemocráticos. Essa ação que está sendo movida pelo STF,
que apura os atos antidemocráticos em que a PF fez batidas esta semana na casa de bolsonaristas. Isso chamou muita atenção. Eu ouvi alguns analistas em que isso nunca aconteceu. Como a PF envia uma nota, uma solicitação para suavizar a ação contra os bolsonaristas? Isso nunca havia acontecido antes, segundo os analistas. Isso não acontece, seria a PF dizendo ao STF como tem que trabalhar? Gente, isso nunca aconteceu antes, mas no Brasil, sob Bolsonaro, está acontecendo. A PF querendo interferir nas ações do STF. E talvez tenha sido por isso que ela foi mantida afastada da prisão do Queiroz. E o STF parece não estar disposto a se render. Está finalmente fazendo seu trabalho, está finalmente tomando medidas contra essas ações antidemocráticas que estão tornando o Brasil um lugar insuportável, um lugar assim que está virando a escória do mundo. E é isso, gente. O Brasil não está fácil, o Brasil não é para amadores, eu tenho dito isso sempre. A gente tem que rezar muito para conseguir sair disso. Mas eu acredito que o STF está caminhando, as investigações devem chegar até a família Bolsonaro. É o que tudo indica. E é o que nós aguardamos, que tudo isso seja desvendado, que o Brasil consiga finalmente ter paz. Não vai ser fácil, há muita coisa ainda, há muita água a passar por baixo dessa ponte. E eu vou ficando por aqui. Não esquece de te inscrever no meu canal, deixa o teu like, porque você ajuda o meu trabalho. E as coisas estão acontecendo muito rápido, há muita informação, como eu sempre digo. Redes sociais, os veículos de imprensa estão sempre, gente, em polvorosa. O Brasil está um verdadeiro caldeirão, tá bom? Mas sempre que puder a gente volta por aqui. Eu não sou analista política, eu estou apenas dando o meu pitaco, tá? Eu estou apenas conversando, batendo um papo com vocês para que eu me mantenho sempre informada, eu estou sempre acompanhando as redes sociais, acompanhando os veículos de comunicação e eu gosto de dar minha opinião. E eu acredito que todo brasileiro tem que se manter informado, tem que saber o que está acontecendo. Porque assim a gente talvez consiga sair dessa situação caótica em que o Brasil se encontra. Tá bom? A gente volta depois com mais informações, com mais bate-papo, com mais conversa.